take a look later. So here we are, finally. Great, thank you everybody for joining. Obrigado por estarem aqui. Esse é um encontro assim, há muito desejado, né? Eu tenho contado, né, que eu conheço a Karin já há alguns anos e o projeto vem sendo desenvolvido afetivamente aí ao longo dos anos e finalmente a gente consegue realizar, então esse é um momento muito especial. Karin, I was just telling them how special this is and how long we have been waiting to be with you, at least true. Online and soon in person, yeah, with us here. But I think I'll let all the people make their own introductions, talk a little bit about themselves, what they're, how they are collaborating with the creation right now. Yeah, we have the light designer, we have the actors, we have the I don't know how to say, direção de movimento, Bárbara, the director of movement. I'm not sure about this credit. Good definition. Sorry? Good definition. I also don't know how to say that. Okay, okay. We are building the concept. Okay. So, anybody wants to speak? Movement director. Yeah. Thank you, Chris. That works. Thank you, Eleanor. So maybe you want to speak. Você quer falar, Chris? Hi. I don't know what to say, but first, thank you for meeting us here. It's for sure you were very excited to meet you. And I don't know, we have so many questions about your text. And I don't know, I think I play Eleanor, and it's been a real challenge because she's a strong teenager, and sometimes we think how I think how to play Eleanor in a way that we can make other teenagers see themselves in her. Yeah. And sorry, desculpa, Cris. Alguém precisa de tradução? Então, eu consigo entender, mas eu prefiro não falar. Ok, quando você falar, você fala em português e aí a gente traduz, tá? Ok, ok. Lira. Preciso só. Ok, ok. Ok, obrigado. Ok, então acho que a gente pode proceder assim, a gente vai avançando um pouquinho e daí dá uma pequena pausa. Pode ser assim, Hugo? Pode ser. Tradução consecutiva. Ok. Então, bom, a Cris estava... A gente precisa de tradução, né? De tudo. Então, eu acho que sim. a Cris já estava adiantando que ela estava muito feliz, que eu né? estava muito feliz, você né, pode de falar em estar português, aqui não nesse... Eu não preciso de mim para falar português, né? A Cris pode resumir o que ela falou. Sim, é verdade. Que a gente está muito feliz de estar aqui, né, de ter essa reunião com a Karin. E que eu faço a Eleanor, e eu fico pensando assim, para mim a Eleanor é uma adolescente muito forte, e quando agora que a gente está nessa pesquisa, né, eu fico pensando em como fazer as outras adolescentes, os outros adolescentes verem eles mesmos na Eleanor. E que está sendo um grande desafio, né, porque tem muitas camadas de personagens, muitas camadas de personalidades. Enfim, isso eu não falei ainda não, mas estou pensando sobre. I think this is it.
I think they have so many layers of characters, of the text itself, and it brings us lots of images, traz pra gente muitas imagens, imagens corporais, né, que é um pouco do que a gente está querendo trazer, né, trazer um pouco o nosso corpo para esse trabalho. E ai, não sei, quero ouvir da Karin também o que ela tem para dizer para a gente sobre esse texto, dar alguns caminhos também que a gente pode observar, de repente uma provocação. Karin, I think I really want to hear from you. I don't know, maybe a question. How can I say provocação? Provocation. It's the same. Provocation. It's the same. Okay. Provocation. You can give something for us to think. I don't know. So maybe I'm not sure Karin wants to respond maybe, or we could go ahead and later on you reply to the questions or whatever, the provocations. Ingrid. Oiê, avisem para Karin que eu vou falar em português, por favor. Okay. So she'll talk in Portuguese and I'll translate. Okay. Então, eu faço a Luíse, eu estou bem empolgada com esse processo. And she's very excited about the process. Eu tenho muitas perguntas. Ingrid, eu prefiro quando a gente faz pipoca assim. Eu falo rapidinho tudo que você está falando, em vez de fazer uma grande resumão. Acho que é mais dinâmica, ok? So she plays Louise. Yep. Eu tenho muitas perguntas. Got a lot of questions. Eu não sei se eu faço elas agora. I don't know whether I should ask them now. I think so. Yeah. Acho que sim. Eu também acho. Tá. Uma das perguntas é por que a música do Mama Connie é para Eleanor? So why is the song for Eleanor? What is what? The Mama song Connie about music. the music. That verse about the knife. Oh. Yeah. What is the question about it? Why is it for Eleanor? Okay. Acho que é isso por enquanto. That's the questions I got for the moment. But você falou que tinha muitas perguntas. I said you said you had a lot of questions. Ficamos na expectativa. We'll be waiting for That's all for them. Por enquanto é só isso. Edu. Bom, como eu já tinha entrado antes, eu sou o Ian. Hi. Yeah. Pai dessas duas meninas. I'm Ian. Enfim, faço a produção também do espetáculo. And I also do the production. Okay. E bom, você acha que vem coroar esse nosso trabalho na companhia que eu e Cleito a gente criou, né, na Pandorga, né? A gente está comemorando esse ano 17 anos de trabalho. And it's very special because we're right now celebrating 17 years of the company. Okay. Né? Então, como acho que o Cleito já tinha falado no início, né, que além de a gente já ter essa temporada, que a gente vai começar agora em abril, final de abril. And as well as the first run that we've got coming up in the end of April. E nós já fechamos uma segunda temporada, né, uma continuidade no mês de outubro, né, na segunda quinzena. Already for October, there's another run already confirmed for the play. Yeah, good. Né, então, e como o nosso trabalho já, a intenção é levar a Louise para muitos lugares, assim, todos os nossos espetáculos, a gente tem o costume de ficar anos e anos e anos caminhando com eles e apresentando em vários lugares. And what we'd like very much is to take it to a lot of places, and that's what our company does a lot, which we stay with the repertory for
years and years and years, and just. That's wonderful. To me, theater is touring. Yeah. So. Yeah. Para mim, teatro é torneio, né, de ir rodando. Eu acho que por enquanto é isso, mas tem umas outras questões, mas eu acho que vai sair aqui mais no bate-papo, quando ela começar a falar, aí eu tenho algumas questões também com relação ao Ian, ou pelo menos uma das coisas que, na minha pesquisa, eu pretendo trabalhar na criação do Ian. All right, he says he's going to leave it there for now. He's got a quite specific question about Ian and something he's thinking about the character for his performance that he'd like to bring up later on. But first of all, that's okay. What he'd like to say. Right. Obrigado. Giuseppe, você pode falar? No. Escreve no chat. He's trying to sneak out from work. I guess he's at the office right now. Isso, pode mandar pelo chat também, a gente vai, tá? Se não der para falar agora, no decorrer, aí vai mandando que a gente fica atentos aqui, tá? Bárbara. Tá podendo falar, Bárbara? Posso falar. Vocês conseguem me ouvir? Talvez tenha um ruído meio desconfortável, não? Dá para ouvir. É um pouquinho oscilante. Mais ou menos, né? Meio mais pertinho do microfone, assim, melhora? Bom. Isso. Melhora. Maravilha. Será que acho que é melhor eu falar em português e Michael, se não se importar em traduzir, tudo bem? Isso. Eu sou Hugo. É que eu não sei. Antigamente dava para mudar o nome, mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo onde fazer. É Hugo, desculpa. É minha culpa que eu entrei com o Michael. Olha, gafe, me desculpa. Bem, eu sou... agora o ônibus já vai fazer um barulhão. Eu sou a Bárbara. Eu sou pessoa do corpo. A pessoa que veio colaborar. Você quer ir falando, Hugo? Melhor? No, I think she understood. So I'm Barbara. I'm on a bus right now, and I'm doing the movement. Yeah, the movement direction. I'm from the body movement. Isso. Eu vim para provocar os corpos, enfim, colaborar de alguma maneira com trazer essas palavras para a fisicalidade, né, para os gestos. Primeira vez que eu trabalho com a Pandorga. E acho muito precioso a gente poder ter esse encontro com você, Karin. Enfim, que tem uma outra perspectiva do texto, né? Que tem a primeira perspectiva do texto. E, enfim, poder conversar com você sobre ele já um tempo depois da escrita, né? No momento em que a gente está se debruçando sobre ele de maneira mais vertical. Então, agradecer muito mesmo esse encontro e dizer que, enfim, certamente ele vai nos alimentar em lugares muito valiosos na sala de ensaio. I'll do that. I'm here I've come along to sort of do some provocations, as you said, and to work with the body movement, the gesture that comes out of the play, and it's my first collaboration with Pandorga. Okay. And she's also says she was very, very pleased with this, again, like everybody, very happy to meet you and to this moment. It's a long time since you wrote the text, but at the same time we're involved with it right now, so it's a great opportunity to be able to talk with you. Yeah, Ingrid me too. has something. Good. Ingrid has something to say on that. Ingrid, pode falar? Então, vou fazer minhas outras perguntas. É isso mesmo? Tá bom, Cleiton. Quer mais alguém que tem que falar? Vamos escutar o Ricardo. Ricardo Lira. Mas E escreve aí a tudo gente no passa para papel Ingrid. para não esquecer. Eu tô aqui um caderninho. Lira, querido. Lira, perdemos Lira. He left, I guess.
Ok. Talvez o nosso tradutor também tenha Oi, perguntas. cheguei. Oi. Cheguei. Voltamos a você, Lira. Olá, Karin. Eu Hola. sou Ricardo Lira. Vou fazer a iluminação junto com o Thiago Monte, que é um outro profissional. Vamos criar essa luz juntos. I'm doing the lighting with another colleague, and we're going to create this lighting design together. E achei incrível esse nosso encontro, uma oportunidade única da gente poder trocar e saber de perto né, as impressões e as dúvidas da equipe toda, né? E ter você para poder responder. Isso é maravilhoso, né? Yeah, he's reiterating what many have said, which is just it's such a great opportunity to be able to have the author listening to our questions and our questions in the sense of themes and ideas, and it's a real opportunity. Yeah. Prazer, muito obrigado. And it's a great pleasure. Thank you very much. It's in Brazil. I think maybe you correct me, Clayton, if I'm wrong, but it's certainly not true of Pandorga. But I think in general in Brazil, the author, if they're alive, is not necessarily so involved in plays, the production of plays. In the productions, no. Yeah, whereas in England, and I'm sure in France it's the same, and in the States, you know even in film, the screenwriter is very often on the set, and they're very much involved in the production. So I think that's a little thing I would just comment. I think it's less common here. The author writes the play and off it goes, and that's the end. And then when it comes to see the production, but they're not involved in the production very much. Okay. But so I guess that's a special treat to have you here, especially as you're not a Brazilian in Brazil, so you're not nearby. You know. I understand, but you know, in France, it's not all the playwrights who are involved. No. It's more the influence of Northern Europe, where the playwrights are really involved. In France, usually before, playwrights were just giving their plays and going away. But as I started theater as a scenographer, to me, theater is a building stuff. So I really like to be part of it, and I like the playwright to be part of the process. Yeah. But it's not all the French playwrights. So I feel lucky having you inviting me. Então, o que eu falei era que eu só comentei que, como todo mundo falou que é tão lindo ter a oportunidade de conhecer a Karin, a autora, é o que a prática no Brasil é um pouco menos. Eu sou da Inglaterra, Irlanda, e também nos Estados Unidos é muito mais comum o autor vir nos ensaios, meses de ensaio, e até no cinema, às vezes, você tem o roteirista está no set e tá meio muito mais envolvido na produção, que não é sempre o caso. Embora vocês, como escrevem muitos seus próprios textos, não é o caso da Pandorga, mas em geral no Brasil, e não dá para generalizar. E a Karin falou, não, mas na França também não é muito comum, não é igual ao norte da Europa, onde isso é muito mais comum, também na Noruega, aqueles Ibsens e tal, estava muito mais envolvido. Então, para ela também é uma super oportunidade, ela gosta muito de participar e é muito feliz de estar aqui. And I just say I'll just finish my speech by saying what a pleasure it was to translate this piece. I mean, it all started with us reading the piece. My partner Thais, who's now no longer with us, who would have played Louise, and we got excited, and then we got this this funding to translate it and so forth. So we did that together, and it was just what a pleasure it was to be involved in the. It's been a few years now since I was involved in that work, but it's very strong, and I'm very happy to be here. Thank you, Clayton. Então eu só falei que eu adorei o trabalho que eu e a Thais a gente fez juntos para traduzir para o português, né?
como foi uma delícia e lindas memórias daquela época, aqueles meses de tradução. Yeah. Many layers of time and feelings involved. Yes. Yeah. Vale lembrar que nós sempre tivemos o Clayton como autor também, participando também do nosso processo e em vários espetáculos, né, também, claro. Yeah. Ingrid está anotando mais ainda. Lá vem as perguntas. Vamos lá. As perguntas da Ingrid. Let's listen to Ingrid's questions. Então, eu queria saber o que representa para ela, para você, se você estiver me entendendo, quando a Louise para de ver os ursos, quando os ursos somem. Se é uma passagem de tempo da infância para a adolescência, o que isso representa quando escreveu? All right, so a very specific question now. So what does it represent? What does, when Louise stops seeing the bears, what does that represent? And she said, she complemented it with a few suggestions, but I won't translate those. You can just answer the question. So before answering all the questions and the next ones to come, I have to say something. To me, writing theater is writing only what I know from a story and leaving large holes in it for them to be filled by the teams that will create the play. Então, para mim, antes de mais nada, antes de responder qualquer pergunta, preciso dizer que, para mim, escrever teatro é escrever tudo que eu sei sobre a história e os personagens, mas deixando enormes buracos para quem for realizar a peça, os artistas que vão criar a produção, a performance, preencherem. And to me, the richness of theater is that a play can be staged by different teams, and each team will fill the holes with different material. E para mim, a riqueza de teatro é que cada texto pode ser realizado por várias equipes, né, várias produções, e preencher os buracos de formas diferentes. So there is no one answer, and it's not by facility that I just say that. It's really, I truly believe that if there was only one answer, my theater would be wrong. This needs to be complex. Então, não tem uma resposta para essa pergunta da Ingrid, né? E se meu teatro tiver só uma resposta, não seria bom. Quer dizer, é fundamental que isso seja uma coisa que não seja rígida, digamos, né? And to me, it's essa complexidade. Ela falou de alguma coisa de complexidade. I'll just say something. As a lovely quote by, I think it's by Maurice Ravel, which is, art has to be complex, mais pas compliqué. Yeah, absolutely. Very relevant. So tem uma recitação que é relevante que me ocorreu agora, de compositor francês, chamado Ravel, que tem que ser complexo, mas não complicado. E é pouco the thing that there are several answers to each question. I truly believe that it's the same with the relationship with the audience. I would love that everyone in the audience gets or creates different answer or explanations to the same performance. E ela acha que esse mesmo ponto que ela está citando aqui sobre esses buracos, né? Essas coisas não definidas, vale também para a relação de vocês, entre vocês e a plateia. E ela deseja que a plateia, também cada membro da plateia, construa suas respostas para esses buracos.
Então, esse, na verdade, esse é o meu comentário agora. Essa é uma indicação muito interessante para vocês tomarem cuidado de não fechar demais essas respostas, ou sublinhar, ou entregar demais. I just made my own comment now, saying that's actually quite an important point that you've made just now, because that really is almost like an instruction that you wish, that you would desire for them to leave those things open as much as possible. So that the thing is that when we don't explain everything with one only explanation, it helps young people to make the performance theirs. For example, the question with the mother not being here. If I say she's not here because blah, 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 that excludes every child that would have thought differently, or that would have thought of a different explanation of this absence. That's the reason why I don't give any reason for this, so that everyone can build his or her own explanation and make it theirs. Ela fala que a gente deixando essas coisas abertas dá a possibilidade para jovens, né, no caso, plateia, nesse caso, para jovens mentes poderem criar suas histórias. Ele estimula a criação, a imaginação. E ela fala, por exemplo, a questão de onde está a mãe, o que aconteceu com a mãe, a explicação da ausência da mãe, ela não é de propósito que ela não define, porque assim que você fala ela morreu ou ela está viajando, ele já quer dizer alguma coisa. Esse é tudo eu falando agora, né? Mas enfim, define demais, então você restringe a imaginação. And the last thing I have to say as a frame of this talk is that when I'm writing theater, I write with my ears, not with my eyes. I have no image at all. I just have voices, sounds, and body feelings. You know, I can feel the energy of the characters. That's all. So I don't wait for anything visual. It's all open. I have no idea of it. Isso é interessante. Ela fala que quando ela escreve ou cria, o que ela tem, digamos, o que ela recebe, né, da sua imaginação é o que ela escuta. Ela não tem imagem, ela não vê cenário, o personagem. Ela simplesmente tem o que ela escuta e aí movimentos de sentimentos e de sensação e essas outras coisas, mas não visual. Então então é nesse sentido muito aberto também para ela. And in the end, I believe that writing theater is like passing the baton. I'm the first one who runs, and when I am in the end of having written everything I could, I pass the baton to you, and then you will pass the baton to the audience. Yeah. And in the end, that would be a complete world. But this needs this triangulation. Então, ela está falando que como se fosse uma corrida de... como se chama aquele quando você corre? Revezamento de bastão. Revezamento de bastão. Então, ela está passando o bastão para vocês. Né? É um jogo de passar o bastão e vocês correm para o próximo ponto. Né? Karin, it's amazing to hear that from you, who started as a sonographer with the visuals of the show. Yeah, that's not amazing. Logical, but that is like that. No. Creation is not logical. No. Eu comentei que é muito interessante que isso venha de uma pessoa que começou como cenógrafa, né? A função original dela no teatro é de cenografia. Mas o teatro, a arte não é lógica. Não segue lógica. I'm still working as a cenographer, you know? And when I'm working on my own place as a cenographer, I have to wonder what images are there, because I don't know as a playwright. Ingrid? Não quero falar mais nada, não. Ok. The checklist.
So it was a long prologue to the answering your question, but I thought you have to understand where I stand as a playwright. As a playwright, I feel lucky to have you doing a specific performance to your eyes from my play. Yeah. This is the game, and this is the richness of theater to me. It's you do whatever you feel right, you know? Então ela está reiterando, na verdade, tudo que ela falou, que provavelmente responde muitas perguntas, né? Eu estou sentindo. Porque é uma visão ou atitude dela de que ela está realmente passando isso para vocês, que para ela é uma dádiva, um presente, estar com gente trazendo vida para os personagens, para a história e deixando circular, etc, etc. Então, por ela é maravilhoso isso e tudo que vocês imaginam está valendo, né, digamos, né? Enfim, sei eu falando. Eu não sou muito bom tradutor aqui, vou comentando. I'm not a very good translator because I start getting interested in talking about stuff. But the translator can also ask questions and bring issues. Another quote I've just remembered, which is by Tom Waits, which is, "Everything you can think of is true," which is very relevant, which is what your message is, roughly. Tem uma citação do Tom Waits que é mais ou menos resumindo o que ela diz, que é tudo que você pode imaginar é verdade. Very good. I have a few questions which maybe interesting about. We know the play was developed, written in residency in Canada, in Alberta. That was 2005 or 6, wasn't it? Or even before? 4, I think, 2004. 4. Wow, nearly 20 years. Estava comentando que a peça foi escrita numa residência artística no Canadá em 2004, ela acrescentou. My point is, how does the povos originários, me escapou a expressão agora, the people, Originary people. Sorry? Eu não entendi. Originary people, okay. The originary people or cultures in Canada, how did they inform, help you provide images or feelings or tastes or whatever for your creation back in 2004? Eu pergunto como que essa cultura originária alimentou, trouxe materiais, imagens, sons, enfim, para a composição da peça. I have to give you a long answer again, sorry. When I start a play, I never know what it would be about. And I just write, and in the end, I understand who are the characters and what is their story. And when I started Louise and the Bears, I understood during the process that it was taking place in Canada. And I had never been in Canada. So I was really annoyed because I thought, how can I write about a country that I've never been in? But the thing was, it was really in Canada and I couldn't understand why. And then luck happened that I was invited to Canada for the translation of another play of mine. So I went to Canada in a residency, but it was a translation residency. And I went there with my Louise de Bear under my arm, and I split my head in two. So I was working on the translation of the other play, but I was taking everything I could to feed Louise de Bears, as I was in the very country it would happen. I let you translate it. Ela tá falando bem interessante, porque o que aconteceu bom, primeiro ela fala que eu não sei de nada sobre a peça quando começo a escrever, eu só estou seguindo os personagens que estão na minha cabeça e
aos poucos eles vão revelando a história e por que faz sentido e o porquê de tudo. Ela não é meio uma coisa que ela vai recebendo, né? O processo de criação de realmente receber. E quando ela descobriu ao longo desse processo que se passava no Canadá, ela meio falando com ela mesma, falando, mas porra, eu nunca fui para Canadá, que merda, eu não sei nada sobre Canadá, e como que vai ser, né? Então ela, na verdade, terminou a peça toda, e por acaso, por sorte, ela foi chamada na mesma época para uma residência de tradução, não sobre de uma peça dela, lá no Canadá. Então ela foi nessa residência, na verdade, para trabalhar numa outra coisa, mas levou o Luiz com ela e ficou lá enquanto ela estava lá, também captando todas as impressões de Canadá e talvez ela vai falar isso, mas alimentando um pouco a escrita, né? I think that's about it. And the main thing I discovered in Canada about this story, what my mind was waiting for, is that in Canada, bears are not cool. Bears are not, beautiful animals. They're scary, and everyone, warns you against bears in the woods and stuff like that. So being there added to my story the danger of it, and made Bob Prescott popping out. And so it created all the balance between a kid seeing beautiful translucent bear, but the whole country and all adults feeling that as a threatening, you see, threat, sorry. You see? E o que ela captou nesse processo de estar no Canadá é que a principal coisa que ela foi lá fazer lá era descobrir que ursos não são fofinhos. Lá no Canadá, na cultura lá, eles são uma ameaça. Então é isso que ela captou e introduziu, e o Bob Prescott surgiu, etc, etc. Então tem o elemento do urso como uma ameaça, como um alimento na cultura, não, ai que bonitinho, fofinho, ursinho. E aí criou um ótimo contraste com os ursos imaginários, com os ursos na sociedade, digamos. Né? It's because they are real, and the cohabitation between humans and bears are really, it's not easy. Well, I've got a little story about Thais, my partner. And we were, after translating this, we were in the States, and we went to a little place in the countryside to buy some masks. And it was beautiful, it was the summertime. We went walking in the forest, but we got scared of the bears, which there were no bears anywhere near it. But because of the Louise, we were going, where? We were laughing and scared at the same time, although we knew it was ridiculous, but because we'd had this contact with the bears. Yeah. Eu falei que eu tenho uma historinha sobre mim e Thaís, que a gente foi para um lugar no interior dos Estados Unidos, e a gente foi caminhar na floresta, e de repente a gente lembrou dos ursos da Louise, e a gente começou a ter medo, morrendo de medo, e voltar pro carro correndo, embora ridículo, que era um lugar bucólico no upstate New York, ou Connecticut, eu acho que era. Enfim, era só uma pequena... A gente rindo, mas ao mesmo tempo não tanto. But in Canada, they told me horrific stories with people being attacked by bears and all that. So it was really real and frightening. But I had no time to talk with people, First Nations, who would be closer to bears than white people. Yeah. So from this step, I learned that bears can be dangerous to human, or that the cohabitation between both is not easy. Ela captou essa coisa do perigo. Tem histórias horrorosas que ela escutou de gente, embora ela não foi
não teve contato com o povo originário, eles estavam falando com brancos, contando histórias, mas ela realmente, essa convivência complexa ou difícil, ou não muito feliz entre ursos e a sociedade, foi isso que ela captou. And that's only when I came back with this play, when I went to Washington, invited by New Visions, New Voices for the translation project, that I learned what this connection between, I don't remember the name, the spirit bears and people can have to some First Nations. Thanks to the dramaturg who was working on this reading. E ela teve pouco mais contato com as ideias e do First Nation, né, dos povos originários, até mais tarde, né, em Washington, quando ela foi chamada para um trabalho de tradução lá. Então, ela, a posteriori, descobriu que tinha os spirit bears, né, os espíritos, e ela aprendeu um pouco sobre isso, mas isso foi tudo depois, na verdade. And the dramaturg who was working on this reading, accompanying the rehearsals, she found out that there are specific bears that are kind of white golden. They are the Kermode bears, Kermode, in a specific area, I don't remember where, who are really spirit bears. So, you know, as you say, a posteriori, how do you say that? Afterwards, yeah. I learned things that make my story okay, coherent. Yeah. Então, a pessoa com quem ela estava tendo essa troca em Washington, realizando a leitura e a tradução e tal, ela descobriu que tem um urso numa certa área que tem exatamente essa característica de espírito, de um urso espírito. Então, ela descobriu ali, bem depois, que informações empíricas, digamos, que fazem, digamos, a sua história ter consistência, mais consistente do que tinha. Era uma consistência intuitiva, né? Mas depois descobriu que relevante, digamos, né? And that's the names I put in the version you've had with the, I don't remember, it's not Kichi Kichi Manitou, it's another name. It's the name of the god. Wakantanka? Yeah, that's it. Yeah, the great spirit, the great mystery. Yeah. Before Washington, it was Kichi Kichi Manitou because it was the name I had found in Banff in Canada. But then I understand that the right name linked to this bear story, these spirit bear stories, is Wakantanka. Karin, would you mind spelling this the spirit bear, Kamudi or whatever? Kermode. Kermode bear. Okay. Yeah. Maybe I can find back some links I could send you. Sure. But I think, thank you. And you know, Clayton, it's we were talking about being patient. I just understand that I write it in 2004 and I go to Washington in 2014 and you will stage it in 2023. So a story is never ended. Every time someone works on it, it enriches it. E essa é uma história, um arco grande, né? Ela escreveu em 2004, acrescentou coisas lá em Washington um ano depois, e agora aqui estamos quase 20 anos depois e vocês estão produzindo. Então, e ela acredita que histórias têm suas vidas e cada coisa amplia e cada momento amplia e enriquece. And that's one of my questions to you guys is
how do you see bears in Brazil? How will the audience see bears in Brazil? Então, essa é uma pergunta que ela tem para vocês. E a pergunta é, como que plateias vão ver, entre aspas, ursos no Brasil? Alguém arrisca uma resposta? Não falem tudo de uma vez. I said don't all speak at once. There's a wonderful point in your question, Karin, because we have no bears here. And I was wondering, so you've already answered the bears came in your creative process before you went to Canada, right? Yeah. They were already there, okay? But I kept thinking, why bears? Why not a tiger? Why not a lion? Why not a monkey or any other animal? Então fiquei um pouco me perguntando sobre isso, né? Se o urso surgiu no processo de criação dela antes mesmo dela ir para o Canadá, por que não teria surgido a figura de um leão, de um tigre, de um outro animal, né? Macaco, enfim. I don't know, but the more I'm thinking of it, because you have to know, it's a play I wrote a long time ago, but it's one of my dearest ones still today. So you have to know, the more I think of it, the more I believe that our subconscious knows things that we rationally are not aware of. And recently I read books about an ethnographer who went to Siberia or this area and working on mythology with bears. And to them, bears are half humans. And there are lots of thoughts that connect bears with humans. And as Louise doesn't see real bears, but translucent bears, I believe it's kind of a collective mythology that it fits with. But I've not decided. It's just came. Ela falou que só veio, mas no início da fala dela, ela fala que, embora ela escreveu essa peça bastante tempo atrás, ainda assim é das mais queridas, né, que ainda segue com ela. E ela acredita que ela acredita na sabedoria do subconsciente, na verdade, né? E de que tem muita informação ali que é totalmente relevante. Embora ela não soube, estudou ursos, ela trouxe essa imagem, depois descobriu algumas coisas que são relevantes. Ela depois comentou que ela leu ou escutou falar mais recentemente um etnógrafo que foi para a Sibéria e descobriu que lá na cultura lá os ursos são semi-humanos ou são considerados um pouco humanos. Então tem muito a ver com esse urso translúcido. Quer dizer, você vai tendo retorno, digamos, da vida sobre que a sua imaginação tem muito a ver, sim, né? Tipo, que não é só uma imaginação empírica, né? Digamos, né? But I have a story to answer your question, Clayton, and it's a true story. When it was created in France, once after a performance, there was a small boy who was waiting for the actors afterwards, and he was really pissed off. And no one could understand why he was so pissed off after the performance. And in the end, the actors came out and they asked him, okay, you wanted to talk to us, what about? And he was like, why is it bears? Why is it not rabbits? É uma ótima história. Ela um pouco nesse tema, né? Porque quando foi produzido na França, teve uma performance em qual uma criança no final da peça estava puto da vida e injuriado e não aceitando. E quando os atores voltaram para os encontros, né, no final da peça com a plateia, eles perguntaram, mas por que houve? E ele falou, mas por que são ursos? Por que não são coelhos? They're a lot cuter, are they? No, I think that
to him, animals who had been perfect with this story, you know, magical animals would have been rabbits, not bears. So and I think he got really to the point, but it would have been so better if it would have been rabbits. Karin, Edu. Não, era só para não deixar passar aquela pergunta que a Ingrid fez lá no início, com relação à música do Mama Coni, né? Que acho que ou eu não entendi se ela já tinha respondido ou não. Essa resposta estava junto com as outras coisas que ela disse também. Eu acho que tem muito a ver com você de estar aberto, né, com as mais variadas interpretações, né? Que ela disse que cada um acaba tendo. Mas, enfim, não sei. Just a second, só um minutinho. Eu acho que a Ingrid vai precisar fechar a câmera, mas você vai permanecer com a gente? Sim, eu vou estar por aqui, só que eu vou ter que sair mesmo umas 11h15. Mas aí, se vocês quiserem tirar uma foto agora... Okay, good idea. Let's take a picture, because we've already taken pictures, but we haven't warned anybody, so get ready. Lira, Giuseppe, se tiver um minutinho, Giuseppe, que você possa abrir a câmera, por favor. Bárbara já chegou, seja onde for, ela já chegou. Eu acho que Giuseppe não pode, né? Giuseppe não pode, ele está no office. Todos, então? Mais alguém? Não, né? Não. 1, 2, 3 e... Foi. Thank you. You will send it to me, please. Oh, certainly. So going back to your question about how bears will be received by Brazilian audiences, since we have no bears, I think we have an imaginary of cute bears, those ursinhos carinhosos. I'm not sure what the characters are in English, but they are cute, like Pooh the bear and other characters which are represented as being cute, not as being dangerous. Yeah. That would be the same than in France then, because in France it's the same. We don't have bears anymore, so it's the cute bear that prevails. Yeah. The Care Bears, Giuseppe says here in the chat. Yeah, the Care Bears. They are very popular among children, and especially because of the teddy bears and the cute things children used to have. Yes. Any comments, everybody? Algum comentário sobre essa questão da representação, que eu acho muito interessante, né? E tem a ver com uma questão que eu gostaria de desenvolver um pouquinho mais, que a Karin já nos traz, sobre essa questão do diálogo, e a gente tem falado muito sobre isso, né, Hugo? Sobre a questão não só da tradução, literalmente, né, mas do diálogo intercultural que isso significa. Yeah? We are dealing with 3 cultures. We are dealing with France, Canada, and Brazil, such different places. So I'm asking them how they feel about this perspective also. Vou entrar nessa roda, então, para falar um pouco sobre esse imaginário do urso, né? Porque o Clayton trouxe a imagem dos ursinhos, mas engraçado, quando eu tomo contato com o texto da Karin, eu não sou transportada para uma imagem de ursinho. E aí me parece que talvez, falando um pouco do meu imaginário, né? A gente não tem ursos aqui, os conceitos de urso e ursinho são muito diferentes para nós, sabe? Quando a gente fala em ursinho, porque a gente não tem ursos, mas a gente tem muitos ursinhos de pelúcia, né? Assim, inclusive, o ursinho de pelúcia se torna uma categoria para outros bichos. Todas as pelúcias são chamadas ursinhos de pelúcia. Os leõezinhos, os macaquinhos, os brinquedos de pelúcia são todos ursinhos de pelúcia, que é um termo para nós comum, né? Assim, você fala ursinho de pelúcia, todo mundo imagina alguma coisa. Mas quando a gente fala de urso, eu não sei se eu remeto para esse lugar.
eu acho que para mim me leva para um animal grande, para um animal, não sei se feroz é uma boa palavra, né? Mas eu penso no urso polar e no urso panda, penso, sabe, a gente vê um pouco de urso nos desenhos, talvez na infância, sei lá, e tem o Pooh, né? Assim, algumas referências pelas quais muita Para, coisa, desculpa né? interromper, Que eu é só falo. para, eu não sei se você mesma quer traduzir. I'm not sure if I can, but I can try. I don't mind. Hugo, I'll I do it can if you try like. and if sorry. I don't mind. I'll do it if you like. Up to you. Whatever you prefer. I can try, and if you feel that something is missing, you can please help me. I wouldn't. I wouldn't dare. I wouldn't dare. I was saying that Clayton brought us the idea of the little bears as something that is um, familiar to us, right? This idea. But me, especially when I talk about bear, I don't think about the little bear. We have lots of toys here. The bears are very present for us as toys. Okay. And every kind of small animal made in these, how do you say pelúcia? I don't know. Peluche. Is- Yeah, Yeah, those Billy. cute Yeah. toys of different species of animals. All of them are called little bears for us. Yeah. But when I say bear, and here bear and little bear are different words, right? We say urso as the big bear and ursinho, which is not a word with something that makes her smaller. It's another word for something smaller. So when I say bear, or when I listen to bear, to this word, it's very different for me to when I listen the word for the smaller ones. Mm. So I don't go immediately to the cute thing. I think about the huge animal, the polar one, the panda one. Even in the desenho animado, the cartoons that we watch Cartoon. as Yeah. children, we have different kinds of big bears. We have some one another which are smaller also, like Pooh, but it's weird because I when I read the text, I don't think about those cute ones. I think about something big, which doesn't mean obviously it's violent or wild, but it's something different from the toy or something that Yeah. you can hug and put in your chest, you know. So Yeah. and I think that all these is because we don't have the animal the real animal Yeah. here. So the imaginary is very, I don't know. I think there is not a unit for this, you know. But I think you're more free because everyone can invent his or Yeah. her image of bear. And to me, the bears feel really close to the diversity of human beings. Big ones, small ones, you know, all the bodies. To But me, I feel that each one gets a bear that quite echoes his or her own body and way of moving. yeah, I am very big. You can see, but I'm very tall. That's why I Okay. probably imagine a big bear. Yeah. Tô falando que eu sou enorme, né? E talvez por isso que Eu acho que é imagino. interessante traduzir isso, não sei se todos pegaram, que ela traz sobre a questão do quanto os ursos representam também a diversidade física humana, dos grandes, dos pequenos, dos maiores, dos menores, e também em termos de etnias, vamos chamar assim, sei lá, que palavra usada, das espécies, né, das distintas espécies de ursos também. E aí, só uma última observação, que eu acho que talvez por isso, quando ela pergunta como será que a plateia brasileira vai ver o urso, eu acho que, de fato, cada espectador vai ver um urso radicalmente diferente, né? Porque é isso, cada um tem o seu próprio imaginário. E não havendo um urso brasileiro ou um urso... Porque isso acontece às vezes também, né? Algumas espécies têm, sei lá, o lobo, tem o lobo-guará. Então, quando você fala de lobo,
talvez seja mais propenso a uma plateia brasileira imaginar um certo tipo de lobo, embora a gente saiba que haja outros. Quando a gente fala de gente, a gente imagina um perfil Brasil, que é muito diferente do norte-americano, ou do francês, ou do canadense, ou do, né? Mas talvez o fato da gente não ter o nosso próprio faça com que realmente seja muito aberto para que cada espectador crie uma imagem radicalmente distinta. I'm saying that all this is because when you ask us, or when you bring this question of which bear is the Brazilian audience seeing, I think that maybe each person in the audience will see a different bear, and possibly very different from the other. And maybe this is, once we don't have a kind of bear here, because, for example, when we talk about wolf, we have here the Guará wolf. So maybe when we talk about these animals specifically, it's probably that we think about something in this way, even if we know that there are another species. Or when you talk about person, human being, we have some profiles, some characters here in Brazil that are probably what we are going to imagine, even if we know that first people in USA or in Canada or in Europe are very different, like in image, but we tend to imagine things that are near to us. And if we don't have a kind of this that is ours, we really make this absolutely open so that each one can imagine an image. I don't know how to say that, but Yeah. that's it. You're I think it's enough. Which brings us to the question that Ingrid asked before. Maybe the reason why, what does it mean when the bears just disappear? Was it that precisely, Ingrid? Yes, that was it, yeah. Ela está voltando para aquela pergunta no início que a Ingrid fez sobre qual é o porquê desse, o que representa esse momento onde Luiz não vê mais os ursos. And so do you have an explanation on your own, Ingrid? Ingrid, você tem uma explicação? She says she's thinking. Ela tá no chat. On the chat, yeah. I think she's not. No, I can answer it. But is she listening? Yes. Yes. Yeah. Eu tô mais ou menos assim, tô me arrumando. Então, eu não sei, mas é uma coisa que me pega muito. Quer ir traduzindo aos poucos, Hugo? She's just getting dressed and eating lunch, but so that's why the camera's off. But ela é uma pergunta que ela se faz bastante, né? Pode falar. Sorry, it's a question that she asks herself quite a bit, né? Isso. E eu acho que ela relaciona muito com o momento que é o único momento, né, que a gente tem da Elinor e da Louise quando elas estão mais próximas ali, quando a Elinor bota a Louise para dormir. And it's a moment when Louise and Eleanor have a little approximation in the play. And when we... Então, e aí eu fico me perguntando se tem a ver com questões emocionais, assim, da Elinor. So she's thinking it's something more to do with the emotional state of Louise in this direction. The thing to me is that the bears and the whole story kind of talks about us and the invisible world, us human beings and the invisible world. So, you know, in France, I don't know if you have it in Brazil, you have, the kids have like imaginary friends.
Do you have this also in Brazil? Ela está falando que tem muito a ver, isso tem a ver com os nossos seres humanos e o mundo imaginário, né? O mundo invisível. E ela está perguntando se a gente tem, as crianças no Brasil também fazem amizades com amigos imaginários, né? Yeah, we have kids do that, yeah. And this connection with the invisible world that we have, it changes during the time. So different ages make different connections. And to me, when she shares that she doesn't see them anymore, it's not that she won't be connected with the invisible world, it's that something is changing and her connection has to be rebuilt through something else. But as the father says, once you've felt this connection, you will never lose it. It will change form. Então, a gente tem uma conexão com o mundo que ela chama de mundo invisível, e isso é uma coisa constante em nós, mas ele transforma, né? Essa conexão, ela transforma, ela muda. Então, aqui ela está, quando ela fala que ela não vê mais, isso não quer dizer que ela perdeu a conexão com o mundo invisível, é só que ela está em transformação. E é uma coisa que sempre terá, né? É só que a gente muda, né? Do I answer your question, Ingrid? É uma resposta para você, Ingrid, falando assim? Sim, obrigada. Yes, thank you. So to me, it's not a sad moment. It's a moment that matters. Então não é um momento triste, digamos, né? É um momento que importa, que é um momento significativo, mas não é um momento de perda. And it's very beautiful, in fact. I would like to share a screen here with an image our designer is creating, Serena. I think she would be here, but she was not available, maybe. It's, how can I say, it's a kind of, tell me if you can see it. It's coming. It's coming. It's coming. Oh, yeah. Okay. It's getting in. So we have this creation by Serena Solini, our designer. She's creating this poster and everything visual connected, not to the stage creation itself, but to the presentation, yeah? The general presentation. Cleiton, você consegue diminuir um pouco a imagem para poder caber toda ela? Tem esse sinalzinho de mais e de menos aí, só para poder caber toda. Sinalzinho de mais e de menos aonde? I just see it like in a landscape format. Yeah, let me see if I can make it smaller. I'm not sure. Just a second. I'm not sure I can make it smaller. Maybe you can email it to me later on. Yeah, I will. Okay, sorry. It is beautiful. One wants to touch it. Yeah, it's kind of fluffy. It's and it's also not. It does not reveal something very objectively. So it seems to be something very. It looks something very O Cleiton, para você não aparece aí embaixo, quando você passa em cima da imagem, um sinal de mais e de menos, tipo uma lupa que dá um zoom? Não. Você não consegue compartilhar, Edu? Mas eu posso compartilhar daqui? Bom, deixa eu tentar de novo autorizar. Eu vou tentar de novo, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Compartilha e tenta compartilhar só o documento e não a tela. Compartilhar. Não, o mais e o menos não aparecem. Can you see? No, yeah, but it's the same format for me. Even if I change it. But that's all right. Ok. É que a barra, ela desaparece ali para mim, onde aparece o mais e o menos. Ela desaparece.
Eu te perguntei porque aqui, para mim, aparece essa sua barra de mais e menos. Para mim não aparece, ela está por baixo da barra do próprio Zoom, entende? Mas eu vou enviar para Karina. I'll send it to you, Karin, so you can take a look at Yeah, wonderful. this. Beautiful. Sorry, it didn't work. Yeah. Oh, yeah, we can see it, yeah. Yeah. Okay. Send it to me as well. By the way, Serena is an Italian artist living in Rio. So another perspective, also. Yeah. And before we started, antes da gente começar, a Karin estava me dizendo de uma montagem em processo, ainda indefinida, na Itália também, atualmente. So, vamos estar em contato com eles também. Okay, yeah, we'll try to connect with them, maybe. De repente, é bom que a Rô, que estava no processo anterior, né, pode ver, né, e, enfim, está lá por perto também, de alguma forma. Né? Where in Italy? I don't know. I have to check. We have friends living near Milan, Rosiane Milani, who was part of the original cast back in 2016. Okay. And the 2017, I think she moved with her family to northern Italy. Oh yeah, so maybe we can connect as well too. I had a question which has to do with the text itself, and I was so pleased to be able to get in touch with the fresh English translation back in Washington. You mentioned this entity, this Wakantanka, and other things from the text. Does the creation or the recreation of the play over the years brought you ideas to change, to develop other aspects of the play, or have you ended it when you finished it? I'm not sure if I made it clear. A minha pergunta foi se nesse processo todo, afinal a peça foi escrita em 2004, se ela teve o desejo, ou se ela passou por processos de reescrita da peça. Especially because of the translations, I know Paula brought other things certainly to the process. That's the thing, it's a play that is really dear to me. It's an ancient play in a way, but I really love it and still think I would write it nowadays the same way I've written it. The thing is, I believe my work as a playwright on this very story is ended, is achieved. But it's as if the world of this play can still grow because of all the translation, because it's the play of mine that has been the most translated worldwide, and each translation brings new aspects of the story, because not everything is translatable, and each part which is not translatable in another language than French makes me thinking how I can tell things differently, or the translators propose me stuff. For example, in some languages, we have invented other names to Louise, so that we can have this joke with the bear eating Louise. And every time something like that happens, I have the feeling that the place stays the same, but that the world develops. That the reason why I have in mind a project, an online project, which is about the world of Louise the Bears, not the play. It's more the context, the country of it. I don't know if it makes sense. Ela está falando que ela é a peça que mais foi traduzida, então essas questões de tradução, de detalhes, etc., é uma coisa que ela já passou mais vezes do que em outras peças que ela teve, e ela sempre apresenta problemas de tradução, né? Sempre, cada tradução
apresenta algumas questões que são intraduzíveis ou não dá para passar, ou detalhes ou sutilezas, etc. Mas e ela inclusive já brincou com mudar o nome da Louise para poder manter certas questões, etc. Então, mas para ela isso é uma peça, é o mundo da peça, embora as palavras sejam talvez frágeis em certo sentido, o mundo da peça é muito claro, né? Então ela não ia, respondendo ao Clayton, ela não ia fazer diferente hoje. Se ela fosse escrever essa peça hoje, seria essa peça, a mesma peça. Então isso não, embora outras coisas foram acrescentadas, né, ou detalhes ou riquezas, etc., através dessas trocas em Washington ou nos processos de tradução, não, ele ainda é o mundo em si, né? O mundo em si da peça é muito, de certa forma, clara, né? Eu entendi isso, né? Yeah. And that's so generous of you as a creator, because I feel, I guess everybody feels in the team that the play belongs to us. Yeah. It's not only yours, it's ours. No, it's made to be shared. To me, theater is made to be shared and to be really passed to artistic teams that create their own version. It's the purpose of theater to me. Wonderful. I'm just the igniting spark of the fire. You are putting bugs. Ela está falando que para ela já falou isso um pouco antes, né? Teatro para ela para ela a função do teatro é de essa generosidade de passar o bastão, ela se vê como uma faísca, né, para outros, e que a peça realmente é de vocês, né? E é totalmente verdade, né? Você tem que tomar isso e fazer seu, senão você está tentando fazer usando como template e não como fonte. E aí já é teatro muito seco, né? I'm just adding a little my comments, saying, you know, that's really true, because if you're using a play like a template instead of a source, that's a much lesser function, as it were, or activity, you know. There's also something I was thinking. It's a shame we don't have the whole team here. I'm sorry, but they will reach this recording as well. Our scenographer, she's taking care of costumes as well. Daniele, she's a great partner. And one of the issues we've been focused on is basically working with the empty space and working with imagination to fill this empty space. And that's how we got to Barbara, who's been renamed to Ricardo here. But that's Barbara. I tried to change it here in the computer, but I didn't know how to do that. Don't worry, just a joke. In pandemic time, I used to be better with this stuff. But if you to change my name, and if you want, I will. Okay, don't worry. And that's an element of that's been very important in our creation right now. That is the concept of shaping and reshaping the space in many different ways, using the body and as few elements as possible. Yeah. Eu estava comentando com ela a questão do espaço, né? Lamentando que a Dani não pôde estar aqui presente, mas que ela vai ver essa gravação depois, a respeito do momento em que a gente percebeu também a importância de ter a Bárbara com a gente, pela questão da qualidade da presença desses corpos, né, em cena, e reconfigurar esse espaço tantas vezes quantas forem possíveis, né, como sugeridas na peça. Well, any comments? Alguma pergunta? So, rename Bárbara aqui. Eu não sei se foi comentado com a Karin com relação à participação da Cris Munhoz
né, no nosso processo. Eu acho que é algo muito interessante, muito importante a gente falar. A Cris Munhoz digamos que é a nossa assessora, nossa consultora de que a gente chama de acessibilidade. Você quer traduzir? So this is introducing you to a collaborator called Chris, who is like a consultant for. I'm not sure I understood sensibilidade, feelings, or inclusion and accessibility, I guess. Sensibility, okay. Então, porque geralmente aqui, não sei se como é que funciona, como acontece fora do Brasil, mas aqui o costume, quando se pensa em acessibilidade, é só se trabalhar com um intérprete de Libras e, no máximo, com uma audiodescrição. So this is to do with working with sign language translations and other things, accessibility to the play. Okay. So this is, and usually it's just sign language. That's all that anyone ever produces, if at all. Okay. E um trabalho que a Cris Munhoz, essa profissional que trabalha com a gente, ela é autista, ela tem um pós-doutorado sobre esse tema, e ela tem dado orientações para a gente, para que o nosso trabalho ele esteja todo permeado, né, e que seja acessível a um público autista. So this collaborator, Chris, is autistic, and she's an academic. She is a postdoctorate in this theme, and she's been working as a consultant and an advisor of how to work in order to make it more the play more accessible, should we say, to autistic audience members. Porque a ideia é que todas as áreas, né, figurino, cenário, a música, a interpretação, a própria ambientação do espaço cênico seja acessível a esse público. Então, tenha esse cuidado e essa atenção para esse público também. So that's like creating a vertical line going through the sets and the costumes and the space and the access and around. Everything is considered under that, in that context or in that light. Então é muito mais isso, é só para dizer que ela saiba também disso, né, que a gente está muito atento a essa questão, para que a gente possa ampliar cada vez mais, né, e não ser apenas uma sessão específica para esse público, né, que esse público tenha acesso a independente, que ele possa escolher o melhor dia, a melhor forma de estar lá, e de que forma ele pode se sentir inserido nesse contexto. Então, esse é um trabalho que a gente tem tomado muito cuidado e está sendo muito bem assessorado, né, pela Cris. So that's something he wanted to share, that it's an element of this production is working in this way, and especially so that you're not creating a play which on one day there's a session for a certain audience and then the rest not. You know, it's not like you're separating. Okay. It's all together. They're trying to integrate it as much as possible, so you don't have to have one day for a certain. And that's been an element of this play. And I'm just while I have the word, I'm going to have to love you and leave you now. It's I have to something next thing in my life. So I'm going to have to depart. Eu vou ter que sair agora, são 11h30. E eu tenho compromissos de vou agora. I have grandfather duty coming. Okay, I understand. Approaching again. But I want to say thank you very much. What a great pleasure. I do hope we manage to get a coffee in Europe sometime. Or in Brazil. In Brazil, unfortunately, I'm going to miss the performances here because I'll be in Europe anyway in April. But anyway, that's too bad. Anyway, então, gente, tchau para todo mundo. Obrigado pelo convite por participar aqui. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado. See you soon. See you. Bye. And maybe I was thinking it's already 11:30 here. We've been here for more than 1.5 hours.
and wouldn't like to take much more of your time, because maybe we can continue talking and discussing a few things via other means too. Estava dizendo para ela que a gente já está aqui há mais de 1h30, ela também entrou um pouco antes, e não queria tomar muito tempo dela, e que a gente vai continuar trocando na medida, né, do possível por outros meios também. E ela sabe dos nossos esforços para trazê-la aqui, não na primeira, mas talvez na segunda temporada, e vai ser incrível. Vocês têm algum outro comentário, alguma outra questão que vocês queriam compartilhar? Eu queria dizer que é sempre muito precioso ter alguém que pensa as palavras por perto, e que a Karin passeando, enfim, pelo tanto de coisa que a gente conversou, até a maneira dela apresentar as ideias, mesmo no conceito, né, são muito valiosas, assim, muito inspiradoras. Então, algumas frases dela, eu acho que vão ficar ruminando na minha cabeça, e não necessariamente diretamente ligadas à temática da peça, mas muito também sobre o como fazer. E assim, duas frases, uma bobeira às vezes, né, mas que me soaram muito inspiradoras mesmo, são a ideia da escrita com os ouvidos, né, que ela escreve sem que nada tenha imagem. Fico pensando, gente, que loucura. Como que isso dá também para a gente uma liberdade, que ela escreve ouvindo os sons, né? Ouvindo os sons, as vozes, mas sem imagem nenhuma, para que não se crie nenhuma expectativa, e, de fato, a equipe de criação possa ter toda a liberdade para construir. E depois, quando ela diz que o papel dela é só ligar a ignição, mas que a gente bota fogo. E aí isso me aquece também, sabe? Um desejo de fato, tacar fogo e ver essas chamas aparecerem, né? Então, enfim, isso é o privilégio de ter alguém que pensa as palavras, né? Assim, que experiencia a própria existência através... E é doido, porque ela fala que escreve com os ouvidos, e, no entanto, ela nos evoca imagens muito imediatamente, muito poderosas, né? Então, sim. Como que é rico poder, numa conversa tão despretensiosa, receber presentes tão preciosos. Vou tentar voltar. Karin, I was saying that it's very, não sei como fala inspirador, Inspiring. Inspiring. Listening to you, especially being someone who thinks words, right? I mean, so your way of making sentences is very sensitive, is very, so there are some things that you said, and not necessarily about the theme of the play, but that are here in my ear, and I think that I'll bring this to the work room. And two special sentences, phrases that you brought. First, when you say that you don't write with your eyes, but you write with your ears. It's huge, because when you write listening to voices or sounds, you ask us immediately to create an image, and it's very generous, because you really leave us absolutely free to create any image we want. So yeah, and at the same time, as we said about the bear, each one of us here probably will, when make contact with the text, create an image, and a different image. And when we get together, we take small pieces of each one of these and make a mosaic, right? Yeah. Which is, what is this new image made by this group, this. And the other sentence that was, I don't know, beautiful, was when you say that your place is to make only the ignition, and the rest of the fire is about us.
So let's It's up put to this. you. You and the connection with the audience. Yeah, obviously. Mm-mm. Starts from a point, goes from some other places, and then can take all the places. So Yeah. it's really powerful, I think, and it's really a privilege taking contact with someone who speaks everything as a poetry. I think that's a place, you know, like here to you, and things that you bring sounds like poetry many times, even when we are talking about, I don't know, general things. So thank you very Thank much. you. It's really Thank you. really inspiring. These words are going to be here in my ears, and certainly they make us come back to the working space illuminated in different ways, you know. But I really think each of you in the team, within the team, have to trust your intuition to work and to make this world happen in Brazil. It's yours. It's your vision. It's your work, your collective work. So I really trust you. I trust you on that, or I trust you on that. And I know Clayton for a long time, so I feel lucky to have this team, you, Clayton, you know, having these Louisiana bears being born in Brazil. It's wonderful. This is the most beautiful, I think. Hearing from you today doesn't bring us answers with ready images to go back to the working space, but bring us images of ways of working. Yeah. So not about the result, but about the process. Yeah. But also if during the process, and it's to you, Clayton, too, if you have questions, really do associate me, and I can, if you need me to think with you about a certain point or anything, I can be there. But I really trust you on solving and deciding and creating everything your own way, because to me it's the purpose of theater. This trust that we have one to another. Yeah, thank you. I'll translate a bit. Ela fala de novo, né, sobre essa questão do passar adiante, né, mas que ela se coloca muito à disposição para colaborar com a gente, porque confia no que a gente está fazendo. Nós nos conhecemos há bastante tempo, então é um desafio renovado para ela, né, trazer isso quase 20 anos depois e num contexto tão diferente, né, como o brasileiro. Wow, wonderful. It's great to hear you. Wonderful. Yeah, and I hope we can somehow make a report, a short report, or whatever, to share with the international community, with our friends from Write Local, Play Global, because I think there's such a richness in this exchange. I mean, the whole process. This week we were discussing, it's a shame the audience can be in the rehearsal room, because that's where things really happen. And where this ignition and this fire starts. But obviously it's a part of the process, okay? So certainly the audience will be touched if we really go deep as we are doing. It's been a very, very rich process with very creative people in the team. We are very, very glad with this project and eager to have you here in Brazil, Karin. So am I. When is it the very date of the premiere? The premiere, April 29, performing through June the 4th, and then back on stage on October 21st. Yeah, and you will send me the date. I will. Yeah, along with the project and Serena's work, which is beautiful and inspiring too. Só reforçando aqui que eu vou enviar para ela, sorry, just a second, que eu vou enviar para ela essas datas, porque a gente está pensando nessa possibilidade, não na primeira, mas talvez para a segunda temporada.
né, para ela estar aqui com a gente. Karin. I lost it. Yeah, no, I agree with you that we have to share it within WLPG and about this long process that leads us in a few months to the Brazilian premiere and to the touring in Brazil. So we have to email to find a way to make it lively and as interesting as it is for real. Sure. I would love to. Yeah. Let's work. And so I told you when we started about this online project I'm trying to build here in France about the world of Louise, larger than the just performances, but associating people from the performances. So I will email you 2 questions for the whole team, and you see whatever you want to make from it. Okay, wonderful to join. And it's on the long term, so whenever you want and the way you want. Okay. Okay, certainly little touch points we are really engaged in right now. A Karin está comentando sobre um projeto que está sendo desenvolvido lá na França agora para abordar não apenas a montagem, as montagens de Louise, mas também o mundo Louise. Como ela disse, ela vai nos mandar 2 perguntas para a gente responder sem pressa a respeito do nosso processo, para a gente responder coletiva e colaborativamente e devolver para ela. E também o desejo da gente compartilhar parte desse processo que no nosso relacionamento começou em 2014, nesse encontro em Washington, que é compartilhar com a comunidade, né, com parceiros nossos que estão em outros países também, dentro da CITEG Internacional, particularmente dentro da rede de dramaturgia. Então vai ser bem importante a gente fazer isso como uma espécie de um registro, de um compartilhamento e de receber de volta também sobre essas questões. And I will also, whenever we will have something to be shared, I will talk about this process to the ACITEG France. And I believe you would do the same with the ACITEG Brazil. Sure. Maybe. So it's good for them to know what happens when we work collectively. But I don't know about Brazilian ACITEG, but in France, they need examples of collective processes to do more. Yeah. We are engaged in ACITEG Brazil. Eduardo and I are engaged in. So we really think this might be resourceful for other teams as well. Yeah. And I'm thinking also, but we will talk about it later, but maybe this could be also the place for us to work together in Brazil. Maybe if I come to attend performances, I could, I don't know, give master classes, or sure. we could make readings, or we could work together on something else, or think about it for further. You know, I've just started, not just started, but I started learning a bit of French. My French is too basic, so I don't dare to speak a word in French. But we are interested also in reaching out for more of your production. You know, I think I didn't tell you, I found here, and it was like, wow, like an epiphany. I found a Mongol here. In Brazil? Yes, at a bookstore here in the south side of the city. And I was amazed. So I am trying to read it because it's the original, sure. Good. Yeah, with the help of a friend. I will send you, I have 2 plays that have been translated into Portuguese, that have been staged in Portugal. It's plays for adults, but I'm thinking I can send them to you. So I learned a bit of Portuguese myself, but I would love learning more. And it's a language that I feel really close with. I don't know how to say that. It talks to me. So maybe there is something we could do later on together. Let's dream of it. Yeah. Eu estava comentando com ela que há algum tempo eu encontrei um texto mongol, chama-se Mongol, o texto, publicado pela mesma editora que publicou Louise originalmente, que eu encontrei aqui numa livraria em Botafogo, e foi assim
um pequeno milagre, porque é raríssimo de encontrar no original em francês, né? E ela ficou de mandar também 2 outras peças dela que foram traduzidas para o português em Portugal, foram montadas em Portugal. E o desejo dela também de vir, não só para acompanhar as apresentações, mas também para participar, para dar aulas, enfim, e pensar até em outros projetos, em outras formas de colaboração com a gente, e, enfim, com outros artistas. One month will not be enough. We have to schedule something bigger. I think we understand each other, so maybe we can, Yeah. And the thing I wanted to say is, whenever you need or you want another moment of talking online during the process, you just email me and we find a proper moment. We can do that again. I mean. Okay, thank you. Okay. It's great. my pleasure. Really, it's really good to know that you guys are working in Brazil on my play that we go to stage again. I feel so lucky. We are. We are, certainly. We all are. I guess maybe we should wind up now. Yeah. Yeah. And we'll keep in touch, certainly. I'll send you these materials we mentioned, and also thank you for whenever you can, send us this other plays too you mentioned. Yeah, and the links to the common ideas. Yeah. Ok. Então a gente vai encerrando. Não sei se vocês têm mais algum comentário, alguma coisa que gostariam de perguntar ou dizer para Karin, mas ela se coloca de novo à disposição para a gente voltar a ter outros encontros. E é isso. I guess the others will be so jealous, the others who are not present from the team, they will say, we need another meeting. They'll demand it. I don't know if you see it. Cute. This is my only tattoo. It's a bear. It's a Louis bear. Beautiful. Thank you, Luis. Obrigado a todos. It was wonderful to be with you, and we keep up our connection. Yeah. Muito obrigada. Merci. Bye-bye. Bye-bye. And good luck. Thank you. Gente, eu vou ali no cantinho chorar e já volto. Socorro! Muito fofo, muito bom. Agora vamos falar. Para a gravação agora. É verdade.